Opa, tudo bem? Então aqui, como eu tinha falado, o intuito meu é trazer um pouco mais de conteúdo, relembrar alguns conteúdos que eu tinha estudado, tanto na faculdade de teologia, como nos livros que eu ando fazendo, né? Então hoje a gente vai trabalhar sobre um assunto muito importante. Vamos trabalhar sobre a Bíblia Sagrada. Pois é, vamos falar sobre ela, que para mim ela possui uma importância, mesmo que minha visão sobre a Bíblia ela é meio diferenciada dos conteúdos que vem colocado pela igreja, né? Mas mesmo assim eu não posso desmerecer ela pelo conteúdo histórico, assim, se vocês entenderem, conteúdo histórico, entendeu? Jamais eu posso, sentar direito aqui, pelo conteúdo histórico dela, tem muita história envolvida, tem muita coisa que faz sentido para nossa vida, querendo ou não, eu querendo dizer que ela não tá falando quase nada. Mas para começar ela, a gente tem que começar do início. Entender um pouco a Bíblia, só que hoje eu vou pular um pouco essa etapa porque não faz sentido para quem não conhece a história da igreja, para quem não tem uma certa menção, o que foi a igreja, como a igreja surgiu, qual era a sua ideia de igreja antigamente, no livro de Atos, no Atos, em outras áreas, você sabe do que eu tô falando pra vocês. Não tem como eu pegar e falar assim, ó, vou te contar a história da igreja, depois te contar a história. Então a gente vai começar logo no livro de Gênesis. Tá, Gênesis é um livro muito bom, assim, porque ele, na verdade, o próprio nome dele diz que já é início. Gênesis, ele faz parte de uma coleção de livros, tá? Chamado Pentateuco. O que é o Pentateuco? Para vocês entenderem o que é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia que são considerados Pentateuco. Acredita-se que foi escrito por um único escritor, Moisés, e ele automaticamente no decorrer desse tempo, ele, claro que ele não viveu, né, ele viveu muito tempo antes, mas ele foi compilando algum conteúdo que vinha da época dos profetas e tá, pá, isso, aquilo, e fundou os 5 primeiros livros, tá? Mas praticamente para você entender o que é o Pentateuco, você vai precisar entender o seguinte: a Bíblia ela é separada por livros, assim. Os 5 primeiros é conhecido como Pentateuco. Aí tem o livro histórico, o poético, os proféticos, sendo os proféticos sendo que tem duas divisões: profeta maior, profeta menor. Tá, vale destacar aqui o seguinte: a Bíblia em si, a questão do profeta maior e profeta menor não quer dizer que ela está associada a um... Ah, o livro é mais grande, ele é profeta maior, o livro é mais pequeno, ele é profeta menor. Não. Tempo de atuação. Exemplo. Surgiu um profeta e esse profeta ele viveu 3 anos. A sua profecia aconteceu durante 3 anos. Então ele é considerado um profeta menor. O outro profeta ele fez profecia do futuro, outra profecia do além, outra... Entendeu? Aí, então ele é considerado profeta maior. Então assim que é considerado profeta menores e profeta maiores na Bíblia. Tá. Esses livros, tirando os livros histórico, poético, profético, maior e menor, vamos falar do Pentateuco. O livro Pentateuco, ele possui 5 livros, é os 5 primeiros livros, sendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tá? Hoje eu vou falar de Gênesis, primeiro, da Bíblia. Tá? Hoje eu quero falar sobre ele, mas próximo vídeo eu quero falar sobre Êxodo, Levítico e por diante. Vamos ver até onde consigo ir e até onde consigo trazer uma ideia boa e bem elaborada. Tá. O Levítico ele tem alguns conteúdos que é específico dele, você não vai encontrar em lugar nenhum. A criação, tá? Adão e Eva lá, o jardim, o dilúvio, tá? Abraão, Sara e Agar,
tá? Esses três personagens fazem parte dele, eu vou explicar eles mais pra frente. Ismael, Isaac e Rebeca, tá bom? Esaú, Jacó, Lia e Raquel, tá? Tem Labão, não sei como pronunciar, José e a história do Egito e quando o povo se tornou escravo no Egito, tá bom? Vamos lá então. Basicamente funciona mais ou menos assim. Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Bom, ele pegou lá, olhou, a terra era sem forma e vazia. O que é sem forma e vazia? Quer dizer que possuía alguma coisa? Não sei, porque tipo assim, se parar pra pensar na Bíblia no contexto, no nossos dias, que é bem perigoso você trazer para os nossos dias atuais, mas é importante que você, já que falam que a Bíblia é atual, a gente pode também trabalhar na atualidade. Se parar pra pensar, então ela tem alguma coisa. É impossível existir, pra mim, é impossível existir algo sem forma e ser completamente vazio. É impossível. Talvez esse algo sem forma e vazio era algo que não existia realmente. Tá, diz que Deus criou, tá bom, vamos lá. Ok, se a Terra era sem forma e vazia, podemos calcular o seguinte. Se a Terra era sem forma e vazia, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, foi lá, colocou na Terra, Adão e Eva teve vários filhos, tá? Não teve só 2 filhos, teve 3 é registrado, o resto não conta. Sendo 3 registrado e o resto não conta, você pode avaliar o seguinte, então. Aqui a gente começa a entrar uma outra coisa. Pode avaliar que nós começamos a entrar numa situação que a gente não, que muitas pessoas não percebam. Mas como que Eva teve tanto filho? Tá? É uma pergunta que tem que ser feita. Porque, pense você, quando houve o primeiro dilúvio, automaticamente a terra, Caim, ele casou com uma mulher que possuía uma cidade. Não vou lembrar o nome da cidade agora, né? Não. Mas, enfim. Quantas pessoas precisa para definir uma cidade? Quantas pessoas precisa para concluir se é um distrito, uma cidade ou uma nação? É meio sistemático, mas tudo bem. Então, possivelmente ele casou com a irmã dele. Ok. Então nós vemos aqui que há uma certa indagação logo no início da criação do universo. Mas a gente não vai se pegar isso, eu quero me apegar nessas dúvidas mais no final do vídeo, para vocês entenderem. Ok. Aí, houve o dilúvio foi um anúncio da destruição de uma nação corrupta. Essa nação corrupta que automaticamente ela... Deus olhou e falou, ó, Noé, você é o único, constrói essa arca aí. Então Deus vai lá, constrói a arca. E depois nós temos a Era de Abraão. A Era de Abraão nada mais é do que aquela parte da história que você mesmo já conhece, que teve Ismael, teve Isaac, Sara não podia ter filho, então Deus fez uma promessa para ele. Abraão era da terra de Ur, né? Lá adorava muito os deuses, adorava aos deuses de verdade. E nessa adoração aos deuses, Deus chamou Abraão e falou, sai da sua terra, da sua paradela, para a terra que eu te mostrarei, você te uma grande nação, tá? Ele saiu e foi. Resumindo, saiu. Independente. Ok. Vamos pensar na seguinte hipótese. Ele foi para onde? Que Deus não falou onde ele ia. Tá? Deus não pronunciou a terra que ele ia. Ele falou que vai mostrar a terra. Por isso que Abraão é considerado pai da fé. Por simples fato dele
não ter certeza onde vai, mas mesmo assim ele saiu abandonando teu pai, tua família, teu irmão. E junto com ele levou Ló. Aqui entra uma coisa, ele levou Ló junto com ele, que não podia. Foi uma desobediência dele, tá? Mas Ló queria ir, ele deixou acabando indo. E começou a haver muito conflito na sua jornada, porque Ló falava uma coisa, Abrão falava outra, o povo seguia uma, eu não sabia quem seguia, né? Havia muita briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então Abraão fez o seguinte, tá, defina a sua terra, defina onde você vai, eu vou pegar o meu. Então, Abraão fez assim e definiram. Ló escolheu uma terra Sodoma e Gomorra, né? Para quem sabe o que aconteceu com ela, tá pra dizer. E Abraão escolheu a outra parte. Um escolheu o norte, outro escolheu o sul. Mais ou menos essa história. A parte de Ló, todo mundo já sabe o que aconteceu. A tua cidade foi destruída, havia muito, né? Havia muito pecado, havia muita destruição, o povo não estava mais obedecendo nada para Deus, estava na pior. Então, Deus pega e, né, destrói a tua cidade, e Ló, ninguém sabe mais aonde foi parar. Lá sabe ele, né, também. Mas, voltando agora para Abraão. Abraão teve 2 filhos. Um da desobediência e outro da obediência. Tá. Abraão, ele sabia que ele tinha uma promessa, né? Olha, eu vou ter um filho que Deus vai me dar. Porém, havia um problema. Esse filho não vinha e Abraão já estava velho. A mulher Sara falou, ó, tem a relação com Agar, é escrava dela. Tá? Agar é escrava de Sara, para vocês entenderem. Tem a relação como escrava e tem um filho para que a tua procedência continue. Então, é importante saber disso também. A procedência, tipo assim, era necessário sempre ter um filho homem para que essa geração continue, tá? Mas o que houve? Isso aconteceu, Abraão teve relações com Agar, e nessa relação ele automaticamente acabou tendo um filho. Esse filho chama Ismael. Sara, no início até gostou, mas depois ela acabou vendo que as coisas não eram do jeito que ela pensava e expulsou Agar ali do seu território. Agar foi no deserto, até aparece um anjo para Agar, e depois vocês contam lá a história lá que sabe. Ok, aí, logo mais para frente, Abraão teve o outro filho, que esse é o filho da promessa, tá? Foi feita uma festa, Isaac, tá? Isaac, ele tem um encontro, tipo assim, Abraão fica preocupado lá, porque o filho dele não tem com quem casar, aqui, tá. Manda o escolhido dele, o servo dele, fazer o quê? Ir até na outra cidade buscar água. Aquela mulher que oferecia água para o servo de Abraão, né? Era a escolhida para casar com Isaac. Pois bem, quem foi essa mulher? Rebeca. Rebeca, então, se encontra com Isaac e se casam. Abraão morre e Isaac assume o poder. Agora, Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Assim pergunta, o que aconteceu com Ismael? Não sabemos. Tá bom, mas vamos focar aqui no Isaac. Esaú e Jacó. Bem, para que vocês saibam, eles eram primogênitos, né? Eles eram irmãos gêmeos, nasceram na mesma época, no mesmo dia. Só que vamos avaliar o seguinte. Para começar, havia até uma história que se conta, que está escrito também lá, que o Jacó nasceu querendo sair primeiro que Esaú, sendo Esaú o irmão mais velho, por ter nascido primeiro, mesmo sendo gêmeo, ele saiu primeiro, então ele nasceu antes que Jacó. Tá, mas você estava puxando para querer nascer primeiro. Mas não ficou. Tá, resumidamente. Ficou nisso, né? Mesmo ele nasceu tudo e
Então, Esaú foi... Esaú foi homem do mato, então ele servia para caçar, pesca, ele servia para isso. E Jacó foi homem ali da casa mesmo, então ele fazia comida, ele fazia muita coisa ali, junto com a mãe dele. Ele servia para ajudar a mãe dele. Então, Jacó já estava velho e ele teve que aprimorar um pouco ali, né? E havia uma tradição, na época, esse vídeo vai ficar meio comprido, tá? Eu só quero informar vocês, mas tudo bem. Havia uma tradição na época que, tipo assim, o filho mais velho recebia a pensão do pai. O filho mais novo, não. Compreendeu agora? Assim que funcionava. Exceto mulher, tá? Mulher nessa época não era constado a lei. Não me chama aí de machista. É bíblico. Tá. Mas, como Esaú era, né, todo estruturadão e peludo, a Rebeca pegou uma capa, trocou sobre ele, né? Todo mundo já sabe, e enganou o pai. Ele fugiu e por aí foi ter um pacto com Labão. Labão era meio parente deles, não lembro agora qual, mas era parente dele. Lá ele encontrou com duas mulheres, Lia e Raquel. Tá, Lia e Raquel, ele se apaixonou realmente por Raquel, que sendo a irmã mais nova. Aí, ele fez um contrato, um pacto com o Labão para dizer o seguinte, ó, eu vou trabalhar 7 anos de graça e você me dá a Raquel em casamento. Ok, combinado. Resumindo, ele trabalhou 7 anos e Raquel não foi como casamento, foi Lia no lugar de Raquel. Resumindo, naquela época também, a filha mais velha casava mais cedo, tá? A filha mais nova jamais poderia casar mais cedo. Época para você entender um pouco mais. Lia ficou tão arrependida, tudo, e daí acabaram colocando Lia no lugar de Raquel. Jacó ficou muito louco. E fez mais um contrato, mais 7 anos, então ele casou com as duas. Com a Lia e com Raquel. Ok. Então, ele teve sua parte lá, que ele lutou com o anjo. Ele teve a parte que ele pediu perdão pro irmão, retornou à terra, assumiu o poder na terra do pai dele, de Isaac e de Abraão. Ok, ao assumir o poder, ele teve uma visão e o filho mais novo dele, o mais frágil, o mais pequeno, José, a entrar nessa situação. Porque José ele começa a ter sonhos. Sonho que ele estava sendo adorado pelo irmão dele, sonho que ele estava sendo... ele era o rei, ele estava interpretando sonho, tá, isso, aquilo. Ok. Então, o irmão dele arma para ele e vende ele para o turno do Egito. E lá ele tem uma aventura com a turma do Egito. E resumindo, no final do livro de Gênesis, ele acaba se encontrando com o irmão. E lá mesmo ele morre, ok? Agora, eu quero fazer na segunda parte desse vídeo a seguinte. Quero fazer uma ligação genealógica, uma ligação sobre o que realmente é. Então eu vou pegar de Eva a José e falar para você realmente quem são pai de quem. Aí você vai entender um pouco a Bíblia, tá bom? Vamos lá. Eva, Eva e Adão teve 3 filhos. Caim, Abel e Lede. Bem, se você não sabe, em Gênesis 4, versículo 25, tá lá Lede, tá bom? É o terceiro filho dela. Esse filho surgiu logo após a morte de Abel. Depois, Caim, ele acaba casando com uma outra mulher de uma outra cidade, como já falei, tá? E Lede é o que vai continuar com a geração aí bíblica que eu vou trazer pra você. Depois de Lede, vai passar várias gerações, tudo, e vem Lameque, que é o pai de Noé. É importante falar, Lameque, tá? Que é o pai de Noé. Lameque, ele faz o quê? Lameque,
não teve muito contexto histórico aí importante, porém, em contrapartida, ele é um pai de um dos maiores representantes bíblicos. Foi quem construiu a arca no dilúvio. Ok, passou o dilúvio, então passou mais uma geração, e na geração que sobrou de Noé, teve um personagem chamado Terá, que é pai de Abraão, tá? Então houve toda aquela parte de Abraão de ter fugido, tá? Abraão, então, teve 2 filhos. Ismael, a gente sabe que ele foi parar no exército, tipo, no deserto, depois foi morar no Egito, mas não sabe mais o que houve, né? Houve suas gerações, não sabemos quem são. E Isaac, tá? Isaac, que dominou depois de Abraão, e teve também 2 filhos, Esaú e Jacó, que todo mundo sabe o que aconteceu, tá bom? Ele tem enganado o irmão, tá. E Jacó, que é o pai de José, cujo estava no Egito, e aí que teve um encontro com seu irmão. Essa é a ligação, tá? Entre pai e filho ali, para você entender um pouquinho de Gênesis, ele resumido praticamente ali. Ficando claro isso, e fazendo toda essa ligação que vocês entenderam, historicamente falando, quem é pai, quem é filho, quem é filho, quem é pai, isso, aquilo. Bem, eu, pessoalmente, eu não posso dizer para vocês que a Bíblia está completamente assertiva. Tem muitas coisas na Bíblia que me deixam pensar. Olha, calcula o seguinte. Não reparou nada de errado? Reparou que Deus, aqui pelo menos em Gênesis, Deus faz seletiva de pessoa? Tipo assim, esse eu quero, esse eu não quero, esse eu quero, esse eu não quero. Ele escolhe no meio de todos aqueles lá. Para e pensa o seguinte. Olha, sempre teve 2 filhos, Esaú e Jacó, Ismael e Isaac, né? E você vê que Lameque teve também vários filhos, você pode procurar lá, mas por que só um? Não faz alguma coisa para vocês, não está fazendo sentido. Por que só um? Você perceba que Deus selecione as pessoas para poder dizer quem são aquilo que são? Tá. Outra coisa também, Deus é seletivo na minha concepção. Outra coisa que Deus deve observar, que Deus, em Gênesis, não sabe condenar um pecado. Perceba que a condenação dele para Abraão é mudar o nome de Abraão e de Sara, mudar o nome de Jacó. A condenação dele para... A única pessoa que ele condena com severidade é o povo dele, que manda para o Egito, para a escravidão, que manda uma praga para matar todo o povo. Perceba que não tem alguma coisa equívoco aí? Tá, se é o povo, vamos fazer uma associação, já que não pode, mas a gente vai fazer isso, pro dia de hoje. Os grandes líderes que constroem toda uma nação, os grandes políticos, ou da empresa, empresarial, política, social, não importa. Você perceba que eles não sofrem uma penalidade dolosa pelos comportamentos irregulares deles. Ao contrário, a penalidade deles é menores. Essa penalidade deles é dolosa quando eles saem do poder. E quando eles saem do poder, eles têm outros poderes para assumir. Perceba o seguinte. Agora o povo. Você vê, se há uma crise econômica como estão passando, quem é que está sofrendo? Não é os grandes líderes, e sim o povo. Tá. Ok, outra coisa que eu queria também indagar aqui é o seguinte. Deus deu 2 luzes na Bíblia. 2 luzes Deus criou. Em Gênesis 1, de 3 a 4, fala que Deus criou a luz, né? Do mundo. Tanto que você pode ver aqui, Deus criou a luz, tá? Primeiro Deus cria a luz e separa das trevas.
dia e noite. Agora, em Gênesis 16, 14 a 16, também fala que Deus criou algo luminares. Né? Vamos perceber o que quer dizer isso? Algo luminares. Né? Observa o seguinte. Então, se Deus criou duas luzes, onde foi parar a primeira luz que ele criou? Você percebeu? Não tem conotação aí, né? Bem, eu ia procurar aqui, mas já achei também. Disse também Deus, haja luzeiro e no firmamento do céu e faça separação entre o dia e a noite. Do 1 ao 3, né, versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Tá para se definir alguma coisa, né? Não quero dizer nada. Fica aí a dúvida. Será que Deus fez o que com a primeira luz que ele criou? Porque sendo que a segunda luz fala que ele separou os céus e a noite e o dia. Tá, outra coisa também. Se Deus sabia que Adão e Eva ia pecar, ia trair a sua lealdade, por que ele criou a árvore do bem e do mal? Tem um pensamento que eu gosto muito que diz o seguinte: quem busca conhecer o bem e o mal é expulso do paraíso. Quem busca conhecer o bem e o mal é expulso do paraíso. Nietzsche, ele diz o seguinte: nós temos que viver além do bem e do mal. Porque o bem e o mal seria uma escravidão da nossa mente para dizer, isso é correto fazer, isso não é correto. Eu tenho vontade de fazer o que não é correto, mas não é correto fazer, eu não vou fazer. Eu deixo de ser humano, eu deixo de ter desejo, eu deixo de ter um pouco mais de ousadia, porque algo é incorreto ou correto. É verdade ou é uma mentira. É meio lógico, né? Mas tudo bem. Mas vamos voltar para a nossa pergunta. Por que Deus coloca uma árvore no meio do paraíso, para isso, que sabia que o homem ia cair? Era de propósito? Possivelmente. Uma coisa aqui que eu falei. Deus destruiu uma nação inteira, mas não matou Caim. Caim matou o irmão dele. O primeiro homicídio na Bíblia é a matança do irmão dele. E mesmo assim, Deus não matou Caim. Se parece lógico, né? Me parece também porque, tipo assim, Deus destruiu uma nação inteira por causa de pecado. E ele deixou o primeiro homicídio acontecer aos olhos no dele. Aliás, protegeu Caim. Porque ele disse o seguinte: quem relar a mão em Caim sofrerá 7 vezes pior que ele. Sofreu o quê? Velho, eu queria que sofresse, tipo assim, casar, ter filho, viver a vida normal. Matei uma pessoa e não sou condenado do meu crime. Complicado. Tá, eu tinha mais indagações sobre a Arca de Noé, sobre o castigo de Jacó, né? Tem muito mais coisa na Bíblia que, se você vê, é controverso, principalmente ali o livro de Gênesis. Há outro livro que talvez tente explicar, mas ele não corrige o erro aqui. O livro de Gênesis, ele não tem um autor definido. Como eu falei, foi Moisés, mas ele não tem um autor definido. Alguns historiadores acreditam que foi Moisés, porém, não se sabe se é realmente, tá? Deixar só uma buguinha atrás da orelha para vocês. Quem é quase a mesma coisinha de criação grega, tá? Se você estudar egípcia, tá? Se você procurar na religião hindu, é a mesma coisa também. E se você procurar em outras orientações religiosas, não sendo cristã, é quase a coisa parecida. São religiões, tem religiões que vieram muito antes do cristianismo e ela possui coisas parecidas com Gênesis ali. O dilúvio, a criação do homem, sendo um Deus criando o homem, tá, isso, aquilo. Então nós temos que analisar um pouco mais isso, tá? É meio dúvida isso. Porém, não estou aqui para distorcer a fé de ninguém.
é minha crítica sobre a Bíblia, tá? Lendo que eu já explanei bem o que era a Bíblia para vocês, e fica aí para você analisar um pouco mais sobre o livro de Gênesis e sua confidências religiosas aí que não tá para muitas vezes. Será que é tudo real? Analisa você, pense você e busque aprender o que pode. Se gostou e quer comentar sobre isso, fique à vontade e estou à disposição para ler qualquer comentário sobre a Bíblia, tá bom? Valeu e até mais. Apertei errado.